Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordei quando ainda era escuro, como todos os dias. Não preciso de despertador. O corpo aprendeu, depois de quase 3 décadas nesta fazenda, que hora é para levantar. São 5 da manhã. O galo nem começou a cantar ainda, mas meu corpo já sabe. Meu nome é Rodrigo Vasconcelos. Tenho 52 anos e vivo sozinho nesta propriedade há mais tempo do que consigo contar nos dedos. Toco gado, que não é meu. Toco por responsabilidade, ou talvez por falta de outra coisa para fazer. Tenho cercas que caem e não consigo juntar dinheiro para consertar direito. Tenho uma casa que minha mãe deixou, com a varanda torta e o telhado que vazava até eu aprender na marra a tapar os buracos com pano molhado e vedação de barro. Ninguém vem aqui, ninguém fica. Aprendi cedo que esperar é luxo, que gente como eu não se permite. Sai da cama, colchão fundo demais, lençol que não é mais branco, e puxei a porta. A terceira tábua rangeu como sempre. A quarta não fecha mais. Aceitei aquilo da mesma forma que aceitei tudo na vida, sem reclamar muito. A poeira vermelha de Goiás estava pendurada no ar como sempre. Naquela hora da manhã, ainda era suave. Depois das 7, quando o sol começava de verdade seu trabalho, a poeira viraria algo quase sólido, grudar na pele junto com o suor, virar uma segunda pele que você tira só na água. Fui para a cozinha. A chaleira já estava na boca do fogão, deixo ela ali mesmo. Esquentei a água, preparei o café da forma como sempre faço. Preto, sem açúcar, sem leite. A xícara é velha, com a boca lascada, mas segura o quente direitinho. Sentei na mesa de madeira que herdei de meu pai e que provavelmente herdará alguém que nem conheço. A mesa tem marcas de facadas, minhas, do meu pai, de gente que talvez nunca tenha existido. Histórias de família que ninguém mais conta. Tomei o café devagar. Quando você vive sozinho, aprende que não tem pressa para nada. Pressa é para quem tem alguém esperando. Para quem tem compromisso que não seja só com o próprio silêncio. Enquanto bebia, olhei para o retrato que ainda fica na prateleira. Minha mãe, ainda jovem, com aquele sorriso que a vida não conseguiu tirar. Morreu 5 anos atrás. Teve câncer. Eu cuidei dela até o final, aqui nesta cozinha, na cadeira que ainda guardo. Depois, limpei as coisas dela e continuei vivendo como se nada tivesse mudado. Porque, na verdade, nada muda aqui quando você tira uma pessoa. Só fica mais silencioso, mais vazio. Antes dela, tive minha noiva. Chamava-se Mariana. Era filha do dono da venda, morava na vila. Ia casar com ela num dia de março que nem chegou, febre alta, 3 dias. E pronto. Morreu numa segunda-feira e foi enterrada numa quarta. Eu tinha 25 anos e tudo parecia estar começando. Depois daquilo, a vila inteira apareceu no velório, com aquele respeito falso que gente oferece quando tem morte de envolvido. Mas depois, quando a vida voltou ao normal deles, começaram os sussurros. Diziam que eu era frio demais para sentir de verdade. Que talvez tivesse trazido maldição. Que Mariana tinha sido moça de sorte ruim. Fechei as portas, literal e figurativamente. Não voltei na vila por meses. Quando voltei, comprava rápido e saía. Não fazia amizade. Não namorava. Não conversava além do necessário. Aprendi que solidão é melhor que compaixão fingida. Aprendi que isolamento é escolha quando você perde cedo demais. Nesta fazenda, sou homem de rotina. Acordo cedo, bebo café, visto as roupas gastas de trabalho e vou ronda pelos campos. Verifico se alguma cerca caiu durante a noite, se o gado está bem, se tem água nos bebedouros. Isso toma até meio-dia. Depois, sento à sombra, como alguma coisa simples que deixei preparada, pão com queijo, fruta se tiver, e durmo um pouco. Acordado demais,
Acordo com pesadelos, então finjo que é sono de verdade. Tarde, faço reparos. Conserto o que caiu. Limpo o que sujou. Preparo as coisas para ficar em pé mais um dia. À noite, acendo a lamparina como comida que é sempre a mesma, feijão, arroz, alguma carne seca se tiver, e leio o mesmo livro 3 vezes. É um livro de contos, velho, com páginas amareladas que soltam poeira quando viro. Nunca chego ao final, porque volto e releio desde o começo. Tem algo confortador em conhecer a história. O silêncio vira companhia. Depois de um tempo, você para de achar que é ausência. Vira presença mesmo. Naquela manhã de segunda-feira, quando a vida decidiu me acordar de verdade, eu estava só pensando em ir à vila. Coisa rara. Tinha que pagar uma dívida da fazenda, comprar sementes para a próxima plantação, acertar umas contas com o fazendeiro, que era meu vizinho mais próximo, 3 quilômetros de distância, que naquele tempo era como morar num continente diferente. Sela o cavalo, toma água, verifica o clima, segue. É assim que funciona quando você é homem de responsabilidade e ninguém para compartilhar ela. A estrada até a vila é de terra vermelha, quase sem movimento. Às vezes passa carro antigo, às vezes passa charrete, mas geralmente é só você, o cavalo, e o vento que traz poeira que gruda em você. Mas naquela manhã, quando estava quase chegando na Vila São Tomás, vi tumulto. Barulho raro por lá, vozes altas, grito de mulher. Meu cavalo ficou nervoso. Aproximei devagar e vi. A chuva caía fina, daquelas que não molha tudo de uma vez, mas que gruda na pele como desgosto. Vi mulher de preto ajoelhada na lama em frente de uma casa que reconheci. Era a casa de Augusto, homem que morrera faz coisa de 2 meses. Ela estava recolhendo roupas que tinha caído, e uma velha, a sogra, deduzi depois, estava gritando coisas que machucam. Poderia ter passado, deveria ter passado. Há anos aprendera que se envolver em problema alheio era convite para levar pancada emocional. Gente não merecia ajuda. Gente era feliz em seus próprios problemas. Eu tinha aprendido aquilo caro demais para gastar meu cuidado com desconhecidos. Mas aquela cena me atravessou o peito de uma forma que não consegui explicar, nem tentei. A mulher não chorava. Aquilo me chamou a atenção. Mesmo ajoelhada na lama, mesmo com roupa suja, mesmo com a sogra gritando coisas como amaldiçoada e desgraça, ela mantinha alguma coisa que parecia dignidade. Algo que a vida ainda não tinha conseguido tirar completamente. Eu reconhecia aquilo porque uma vez tive também, antes de aprender, que dignidade não alimenta ninguém no fim do dia. Os vizinhos espalhados pela rua observavam atrás de cortinas e portas entreabertas. Ninguém se movia, ninguém dizia nada. Aquele silêncio cúmplice que faz você entender que, em situação de injustiça, a gente costuma escolher o lado seguro, que é sempre o lado de quem tem poder. Desci do cavalo sem pensar muito. Meu corpo agiu antes da minha cabeça conseguir explicar por quê. A sogra continuava gritando, coisa de viúva que traz má fama, coisa de mulher amaldiçoada, coisa que destrói a reputação da família. Eu ouvia, mas continuei avançando. Quando Helena, descobri o nome depois, mas naquele momento era só mulher na lama, se abaixou para pegar uma aliança que tinha caído na poça. A velha arrancou um retrato das mãos dela e rasgou. Rasgou mesmo, na minha frente. Aquele retrato que era tudo que ela tinha, daquele homem que morrera, fez algo quebrar dentro de mim, algo que eu pensava que tinha fechado, trancado a 7 chaves. Aproximei devagar, recolhi as roupas com cuidado, molhadas, pesadas, com cheiro de terra, e estendi a mão para ela. Quando ela levantou o rosto, vi que os olhos dela eram azuis e que continham todo o medo do mundo. A senhora não vai passar esta noite na rua, disse. Silêncio pesado, aquele que você sente nos ouvidos.
Os olhos dela encontraram os meus, desconfiados, assustados, mas também vendo algo que talvez ninguém mais tivesse visto em tempo demais. Gente em desespero reconhece quem para olhar. É como o instinto de sobrevivência. O dono da venda, homem que eu conhecia desde menino, começou a gritar alguma coisa sobre má fama e sobre minha reputação ser manchada. Ele tinha razão sobre isso, mas ouvi e não respondi. Só ajudei Helena a subir na charrete, com cuidado, como se fosse coisa frágil demais. Antes de partir, virei-me para o dono da venda. Se proteger uma mulher injustiçada mancha meu nome, então que manchem. E parti sob os olhares julgadores que eu sabia que iam ficar comigo por muito tempo. No trajeto de volta, pela estrada de terra, o silêncio era pesado demais. Helena segurava as roupas molhadas contra o peito e o retrato rasgado em uma mão, como se ainda houvesse esperança de colar depois. Finalmente, quando estávamos quase chegando na fazenda, ela falou: "Voz fina, fraca, o senhor não devia ter feito isso. Vão falar do senhor, vão dizer que o senhor está se aproveitando. Demora para responder quando a resposta precisa ser verdadeira. Sempre falam", disse enfim, "de tudo, de todo mundo. Prefiro que falem porque fiz o certo." Ela não retrucou, só olhou para o retrato rasgado, como se dentro daquele pedaço de papel estivesse tudo que lhe restava do mundo que conhecia. E talvez estivesse mesmo. Eu entendia aquilo. Tinha passado por aquilo. Sabia como é quando tudo que você construiu cai numa quarta-feira. Na fazenda São Bento, mostrei o quarto que fora de minha mãe. Não era grande, mas tinha janela que pegava sol de tarde e tinha uma cama de madeira escura que minha avó deixou. Providenciei banho quente, roupas secas que guardava de quando minha mãe era mais jovem, comida quente que preparei na cozinha. Helena aceitou tudo em silêncio. Aquele silêncio que reconhece outro silêncio. Silêncio de quem sabe que palavras às vezes só machucam mais. Nos primeiros dias, ela mal falava. Acordava cedo, ajudava na casa, organizava a despensa, cuidava das flores da varanda que estavam quase mortas de descuido. A fazenda, que tinha cheiro de abandono e de homem sozinho, começou a ter cheiro de vida. Pão fresco na cozinha. Ela aprendeu a fazer na casa do falecido. Cortinas abertas de manhã, deixando a luz entrar. Música baixa enquanto ela trabalha. Melodias que ela cantarolava sem parecer dar conta. Eu não esperava nada dela. Só oferecia o quarto, as refeições, e deixava ela fazer o que precisava fazer para sobreviver àquilo que tinha passado. Meu trabalho continuava igual, a cerca, o gado, os reparos, mas algo tinha mudado na qualidade do silêncio. Não era mais isolamento total, era só silêncio compartilhado. Mas a vila não descansou. Cartas começaram a chegar com a semana. Anônimas, cheias de insinuações que machucam mais que insultos diretos. Boatos que diziam que Helena estava ali por interesse, que queria caçar novo marido, que tinha vindo para seduzir o fazendeiro isolado que ninguém queria, que tudo era armação de mulher viúva para se aproveitar de homem desavisado. O capataz, homem velho que trabalhava comigo há mais de uma década, me puxou de lado certa tarde, quando estávamos verificando a água do bebedouro. "Patrão, preciso falar uma coisa. O povo anda falando feio da viúva. Dizem que ela traz desgraça, que a reputação do senhor está em risco." "Deixa eles falarem", respondi sem parar de trabalhar. "Enquanto ela estiver neste teto, será respeitada. E se alguém tiver problema com isso, sabe onde fica a porta." Ele não falou mais nada. Era homem que entendia quando a conversa tinha acabado. Mas eu via Helena lendo aquelas cartas. Via o rosto dela mudar de cor quando lia as acusações. Via as mãos tremendo. Uma noite, encontrei uma carta sobre a mesa da cozinha, com palavras que feriam qualquer um. Coisas sobre ela ser portadora de má fama. Sobre seu marido ter morrido por causa dela. Sobre ela ser sinal de maldição. Ela procurou por mim nos campos 3 dias depois. Estava tremendo, embora fizesse calor.
Eu não quero destruir sua reputação, disse com os olhos marejados. Eu não quero ser mais problema na vida de ninguém. Se o senhor quiser, eu parto. Eu arranjo forma de ir embora. Fiz ela se sentar embaixo da árvore, onde costumava descansar. Sentei do lado. Olhe para mim, disse. Sua dignidade não depende da língua dos outros. Sua vida não é menos valiosa porque gente má decide falar mentira. E minha honra não é tão frágil quanto pensam. Se fosse, eu teria desaparecido quando Mariana morreu. Ela me olhou. Quem é Mariana? Contei. Pela primeira vez em 27 anos, contei para alguém. Contei sobre a noiva que morreu. Contei sobre os sussurros da vila. Contei sobre a decisão de não deixar que destruíssem mais ninguém de mim. E quando terminei, ela entendeu. Sem eu precisar explicar mais. Os dias viraram semanas. Helena começou a rir. De verdade. Não aquele riso de educação que gente polida oferece. Ria ao alimentar as galinhas quando uma delas abicava brincando. Conversava com os empregados como igual, não como viúva caída em desgraça. Trazia luz para lugares onde só tinha sombra. Eu não jantava mais sozinho. Não caminhava mais pelos campos só para fugir do vazio. Tínhamos conversas curtas, contidas, mas que preenchiam algo. Ela me contava sobre o marido que tinha sido bom homem. Eu contava sobre minha mãe. Nenhum de nós pedia demais. Nenhum de nós oferecia menos. Uma noite, sentamos na varanda. O céu de Goiás é imenso naquela hora, cheio de estrelas que ninguém vê na cidade. Helena ficou em silêncio por muito tempo. Depois perguntou: por que o senhor fez isso? Por mim? O senhor não me conhecia. Podia ter sido problema. Demorei para responder porque a resposta não era simples. Porque conheci alguém que não mereceu sofrer aquilo. E porque passei muitos anos escolhendo não olhar para ninguém. Escolhendo proteger meu coração fechando as portas. E vi você ajoelhada naquela lama e percebi que meu coração já estava quebrado de tanto tempo fechado. Então abrir não ia piorar muito. Ela entendeu. Sorriu daquele jeito que tinha aprendido. Não o de vítima, mas o de quem se recusa a morrer antes de ter vivido. Então, a verdade veio à tona. Descobriu-se por carta de um advogado da capital que a família do marido dela estava endividada. Muito endividada. As acusações contra Helena eram estratégia calculada para expulsá-la antes que reivindicasse seus direitos hereditários. Tudo mentira, tudo plano. Quando a vila soube, o tom mudou rápido demais para parecer honesto. Os mesmos vizinhos que fecharam cortinas começaram a cumprimentá-la à distância. O dono da venda ofereceu desculpas que ninguém pediu. A sogra, meses depois, apareceu na fazenda, humilhada, velha, pedindo ajuda financeira para pagar dívidas do falecido marido. Helena manteve a postura tranquila. Aquela que aprende quem sofre injustamente. Eu lhe desejo paz, dona Matilde, disse, com voz que não tinha rancor. Mas não retorno ao lugar onde minha dignidade foi arrancada. Não posso. Não tenho essa força. Eu observava tudo em silêncio com um sentimento estranho crescendo no peito. Algo parecido com esperança. Algo parecido com propósito. Algo que fazia meu coração bater de forma que eu tinha esquecido que era possível. Na primavera seguinte, quando as flores começaram a explodir em cor e a terra sabia que ia chover logo, a vila organizou a festa da colheita. Coisa grande, com banda que vinha de cidade maior, comida preparada por todas as mulheres, gente vinda de propriedades distantes. Eu não gostava daquelas coisas. Aglomeração, barulho, gente fingindo interesse genuíno. Mas Helena queria ir. E eu tinha aprendido que quando alguém que estava caído te pede para fazer algo, você faz. Entramos juntos na festa. Ela usava vestido novo que tinha feito, verde como esperança, e cabelo preso com fita. Eu estava de roupa limpa, camisa sem manga furadinhos pela primeira vez em meses. O silêncio foi daqueles que machuca,
Alguns cumprimentavam Helena agora. Vencida a curiosidade social, aceitava a presença dela. Outros ainda desconfiavam. Eu via nos olhos deles a dúvida, o julgamento, a vontade de continuar acreditando que ela era má sorte. Mas não me importava mais. Pedi a palavra durante a festa, coisa rara para um homem que passa meses sem conversa de verdade. A sala inteira se calou. Esta mulher foi injustiçada diante de todos vocês, disse, a voz firme apesar do nervosismo. Vocês viram ela ajoelhada na lama. Vocês sabem o que fizeram. E eu quero dizer publicamente, ela é a pessoa mais íntegra que já conheci. Virei-me para Helena. Os olhos dela já estavam marejados. Se aceitar, quero que seja minha esposa, não por piedade, não por proteção, mas porque minha vida é melhor com você nela. Porque quando você chegou, a escuridão começou a fazer sentido. Porque você me fez lembrar por que vale a pena abrir o coração. Ninguém ousou cochichar. Ela disse que sim com um sorriso que não era de vítima, era de mulher restaurada. Mas vida não é festa. Vida é aquilo que vem depois, aquilo que ninguém avisa. 3 semanas após nosso casamento, numa noite de setembro, quando o calor era seco e sufocante, quando o interior de Goiás parecia estar fermentando, uma tempestade caiu sem aviso. Aquelas tempestades que vêm como punição, com trovão que faz a casa tremer, com chuva que parece que vai virar dilúvio. Eu estava na varanda, consertando uma corda, quando senti Helena chamar. Havia tremor na voz dela que me fez deixar tudo. Entrei. Ela estava deitada, suando, tremendo, febre alta que eu podia sentir no ar. Meu coração disparou de um jeito que não reconhecia. Como isso começou? Perguntei, já indo buscar água. Começou ontem. Pensei que passava, mas piorou. Você já passou febre alta assim? Ela virou o rosto para mim e vi medo que era antigo demais. Meu marido morreu assim, de febre. Começou pequeno, e 3 dias depois ele estava morto. Eu ia morrendo junto, e ninguém podia fazer nada. E agora, entendi. Ela tinha visto morte de perto demais. Tinha tocado morte. Tinha perdido alguém que amava, porque febre não negocia. A chuva caía como torrente lá fora. A estrada estava bloqueada completamente. Você podia ouvir a água descendo do lado da casa, formando riachos na terra. Não tinha médico em lugar nenhum naquela noite. Não tinha farmácia aberta. Não tinha ninguém além de mim. Água, panos e as mãos que aprenderam a consertar cercas, não pessoas. Passei a noite molhando sua testa com água fria, dando água para beber, falando coisas que não lembro agora, mas que ela ouvia com os olhos abertos demais. Às vezes, acordava, assustada, pedindo desculpas. Desculpas por estar doente, por ser problema, por me causar preocupação, por talvez estar morrendo. Cala a boca, eu dizia, mas com cuidado, como quem fala com coisa frágil demais para tocar sem quebrar. Você fica. Você não vai me deixar aqui sozinho de novo. Não era pergunta. A noite era comprida demais. Hora não passa quando você está observando alguém respirar e tem medo que em um instante deixe de respirar. A chuva não parava. O trovão não parava. E ela continuava queimada de febre, chamando pelo marido morto, às vezes pedindo perdão para a sogra, às vezes só tremendo. Passei a madrugada inteira rezando para santo que não sabia se acreditava. Rezando para coisa que não seja morte. Rezando para ela ficar. No escuro daquela noite, com a chuva batendo na janela torta, com a tempestade sacudindo tudo, eu entendi uma coisa que levou 52 anos para aprender. Amar é exatamente isto. É ficar acordado com alguém na tempestade. É dizer que você fica mesmo quando tudo está caindo. É ter medo, medo de verdade, e continuar ali de qualquer jeito. Ela resistiu. O corpo dela lutou. A febre baixou lentamente durante a madrugada, como se tivesse cansado de queimar aquela mulher. Na hora em que o céu começou a clarear, ainda com chuva,
Mas chuva gentil agora, chuva que nutre, em vez de punir, ela dormiu. Dormiu sem tremor. Dormiu com respiração que era funda e regular. Eu continuei acordado, só observando, vendo o rosto dela relaxado, vendo que ela estava viva, vendo que eu tinha trazido ela para casa e ela tinha ficado, e agora ela era minha responsabilidade e meu privilégio ao mesmo tempo. 6 meses depois, eu estava consertando a cerca sul quando Helena chegou com jarra de água fresca e um pão que ela mesma fizera. Coisa simples, coisa que não pede nada além de presença. Sentamos na sombra da árvore velha, aquela que estava lá quando meus avós chegaram aqui. O calor queimava fora da sombra, mas ali embaixo era suportável. Você sabe por que parou para mim naquele dia? Perguntou ela. Pensei muito. Porque você merecia. E porque eu estava cansado de não olhar para ninguém. Porque quando você apareceu naquela lama, algo dentro de mim que eu tinha enterrado há muito tempo começou a responder. E porque aprendi, no tempo que você está aqui, que a gente não é feito para estar sozinho. Ela sorriu. Aquele sorriso que aprendera, não o de vítima que aceitou seu destino, mas o de quem se recusa a morrer antes de ter vivido de verdade. A vida aqui na fazenda mudou, não de forma grandiosa, não de forma que chama a atenção, de forma silenciosa como deve ser. Helena plantou horta. Conseguiu mudas de várias plantas medicinais e plantou tudo com cuidado. Fez amizade com as filhas do capataz, moças que antes eram tímidas e agora trazem crianças para brincar na varanda. Começou a ensinar as crianças da região a ler, numa salinha que arrumamos atrás da casa, com cartilhas velhas que eu tinha guardado. Não é missão de caridade, é só ela querendo deixar marca que seja de luz. Eu continuo tocando gado, continuo consertando cercas, continuo tendo dias repetidos, mas agora tem alguém para dividir o café da manhã. Agora tem riso nos corredores, riso de criança que está aprendendo a ler e conseguiu soletrar palavra inteira. Agora tem propósito que não seja só sobreviver. A vila toda vê isso. Os mesmos vizinhos que cuspiram na dignidade dela agora trazem filhos para aprender. O dono da venda oferece desconto em sementes para ela. O capataz, que no começo era desconfiado, agora sorri quando ela passa. A sogra morreu meses atrás. Fiquei sabendo por carta. Doença no coração. Helena chorou quando recebeu a notícia, mas não chorou de ódio nem de alívio. Chorou porque a vida é complicada e até gente que faz mal demais carrega sua própria dor, sua própria solidão, seu próprio arrependimento que não consegue expressar. Ontem, sentado na varanda ao anoitecer, Helena me perguntou algo que fez tudo fazer sentido. Você se arrepende de ter parado para mim naquele dia? Olhei para o céu imenso do interior, aquele que parece não ter fim, todo colorido de laranja e rosa porque o sol estava caindo. Pensei em todos aqueles anos de silêncio que escolhi, em toda essa solidão que carreguei como se fosse honra, em como estava morto sem estar enterrado. Não, disse. Mas me arrependo de ter levado tanto tempo para aprender que a gente não é feito para estar sozinho, que isolamento não é força, que abrir o coração não é fraqueza. Ela pegou na minha mão, mão calejada, que sabe consertar mais coisas agora, que aprendeu a segurar algo vivo. A verdade é esta, não existe heroísmo em parar para alguém que está caindo. Existe apenas humanidade, existe apenas a escolha de não passar direto quando a vida coloca alguém diante de você pedindo ajuda. Eu fui homem que fechou as portas porque tinha medo. Porque perder uma vez parecia ser castigo suficiente para uma vida inteira. Porque pensei que dor era preciso para viver. Mas a vida não trabalha assim. A vida trabalha em encontros, em mulher na lama, em homem que desce do cavalo, em silêncios que finalmente encontram outro silêncio e descobre que não é tão sozinho assim.
Hoje a Fazenda São Bento não é mais casa de isolado. É lugar de passagem também. Gente que precisa aparece, não por acaso, mas porque a vida sabe onde procurar quando alguém precisa. Um menino perdido que encontrou seu caminho aqui. Uma mulher idosa que fugia de um genro que batia. Um casal que estava passando pela estrada e carro quebrou. E saíram daqui uma semana depois, restaurados com esperança renovada. E eu continuo cuidando da terra, mas agora cuido também de pessoas, porque aprendi que terra sem gente que planta não dá fruto, que vida sem ninguém que ama não tem razão, que solidão é prisão que a gente mantém aberta e pode fechar a porta a qualquer momento. Ontem, uma menina apareceu aqui no final da tarde. 8 anos. Mãe morreu de febre, pai bebe demais para esquecer. Tio a maltratava porque tinha boca demais para comer. Criança de olhos grandes, com o olhar de quem viu demais cedo. Helena a viu, perguntou como ela chegara ali, e quando soube, já estava arrumando o quarto pequeno ao lado da cozinha. A vila talvez fale. Deixa falar, porque aprendi e Helena me ensinou que a gente só realmente muda quando cessa de ter medo de que falem. Quando a gente escolhe estar certo, mesmo que sozinho, a estar errado na companhia de muitos. Solidão não dói quando você aprende que não precisa carregar ela sozinho. Hoje eu carrego ela compartilhada, com Helena, com as crianças, com gente que passa pela estrada e encontra porto aqui. E isso faz toda a diferença, porque no fim, a vida não é sobre ser feliz. É sobre estar perto de gente que você ama. É sobre parar quando alguém cai. É sobre oferecer água quando tem sede. É sobre deixar a porta aberta. É sobre aquele que para. Tenho 62 anos agora. A conta é simples. 10 anos desde aquele dia de chuva fina, quando Helena caiu na minha vida como sentença do destino. 10 anos é tempo suficiente para ver mudanças. É tempo suficiente para saber se uma escolha foi certa. Está amanhecendo. Sempre acordo cedo. O corpo não esquece rotina, nem que tenha razão para mudar. Mas agora, quando acordo, não encontro vazio. Encontro Helena dormindo do meu lado. A respiração regular, a mão dela ainda segurando a minha, mesmo no sono. Pequena coisa. Coisa que não deveria ser milagre, mas é. Saio da cama devagar para não acordá-la. A casa rangeu. Ela ainda range, apesar de tudo que consertei. Tem 90 anos de história nessa madeira. Tem dor guardada, mas também tem vida agora. Na cozinha, encontro Marta já acordada. Marta tem 16 anos agora. Aquela menina que apareceu aqui com 8, com o olhar de quem tinha visto demais. Ela acordava cedo também, por muito tempo, porque pesadelos não respeitam madrugada. Mas agora acorda cedo porque quer, porque gosta de preparar o café antes que Helena acorde, porque aprendeu que há dignidade em oferecer cuidado. Bom dia, pai, diz, usando a palavra que levou 3 anos para conseguir pronunciar sem medo. Ah, esse é o ponto. Ela me chama de pai, não porque sou biologicamente, mas porque estou presente, porque parei para ela. Bom dia, moça, respondo, e beijo a testa dela como sempre faço. Café está bom? Está. Coei 3 vezes como a mãe gosta. Ela chama Helena de mãe agora também. Levou tempo, levou paciência, levou noites em que Helena a segurou enquanto ela gritava com pesadelos. Levou conversas lentas sobre confiança, sobre como gente que foi abandonada aprende a acreditar que não vai ser abandonada de novo. Mas agora chama. Sento à mesa, velha, aquela de marcas de facada que herdei, e observo Marta mexendo no fogão. Ela cresceu, não só de corpo, mas de espírito. Tem planos agora, quer ser professora. Quer voltar para a região dela e ensinar crianças que ninguém acredita que conseguem aprender. Eu acredito, Helena acredita. A gente viu. Quando Helena desce, aquela vestida de verde agora, porque descobriu que verde é sua cor de esperança.
Amanhã muda. Tem luz diferente. Tem música. Ela abraça Marta primeiro. Sempre. E é abraço de verdade, não de obrigação. Abraço que diz, você importa, você está segura, você é amada. Depois vem para mim. Beija meu rosto enquanto eu estou sentado. E sento no meu colo como fez todos os dias dos últimos 10 anos. Pequeno ritual. Coisa que ensinei que não é pequena quando feita com propósito. Dormiu bem? Pergunta. Sim. Você? Sim. Sonhei com as crianças. Estavam todas lendo junto. Helena criou uma escola formal 3 anos atrás. Não é escola grande. É aquela sala atrás da casa, expandida depois com teto de telha nova que o capataz ajudou a colocar. Tem 23 crianças que vêm todos os dias. Crianças que ninguém acreditava que conseguiam aprender. Crianças que agora leem em voz alta, que escrevem seus próprios nomes, que sonham com profissões que seus pais nunca tiveram coragem de sonhar. Quantas agora? Pergunto, comendo o pão que Marta fez. 25. Chegou um menino novo ontem. Filho do novo fazendeiro que comprou a propriedade de Augusto. Mãe morreu, pai está perdido. A criança não fala muito. Helena pausa. Mas vai falar. Eles sempre falam quando sabem que alguém está escutando de verdade. Ela tem razão. Vi isso acontecer. Vi criança muda ganhar voz. Vi menino agressivo aprender que existem outras formas de lidar com o mundo além de socar. Vi menina abusada lentamente, começar a acreditar que não era culpa dela. A mudança não é rápida. A cura não chega como resposta pronta, mas chega. Café da manhã é sempre assim. Nós 3, falando sobre o dia, sobre o que precisa ser feito, sobre a vida. Marta fala sobre seus estudos. Eu paguei para ela ter professor particular na vila, coisa que ninguém acreditava que eu faria. Eu tinha dinheiro suficiente? Não. Tirei do necessário, porque educação é investimento em futuro. Helena fala sobre as crianças, sobre qual delas está aprendendo a confiar, qual está tendo dificuldade com leitura, qual precisa de pão extra porque a mãe não consegue alimentar direito. Eu falo sobre a fazenda, sobre como o gado está, sobre as cercas que ainda precisam ser consertadas, sobre como o capataz está envelhecendo e em breve vou precisar encontrar alguém para ajudar. E quando termina o café, nos abraçamos, os 3 juntos, porque aprendemos que ritual é importante, que toque é importante, que dizer com o corpo o que às vezes palavras não conseguem. A vila inteira mudou. Não porque Helena e eu somos heróis, somos só gente que parou de passar direto. Mas quando você para, quando você oferece ajuda, quando você não julga, coisas acontecem. Coisas se propagam. Dona Matilde, a sogra que rasgou o retrato, morreu 2 anos depois que pediu ajuda financeira. Morreu sozinha. Eu fui ao velório. Helena não quis ir e não a julguei por isso. Mas eu fui porque aprendi que perdoar não é aceitar o que foi feito, é soltar o ódio que você carrega. No velório, o padre falou sobre sua vida de sacrifício, seus erros feitos com boas intenções. Eu nunca acreditei que suas intenções fossem boas, mas acreditei que ela sofreu também, que carregou seus próprios medos, seus próprios arrependimentos. Ninguém mais da família dela veio. Estava sozinha como esperado, como muita gente que faz mal fica no fim. O dono da venda, aquele que gritou sobre minha reputação, começou a envelhecer rapidinho depois daquele dia. Envelhecimento que não é físico. Envelhecimento de alma que viu que errou e não conseguiu consertar. Seus filhos saíram da vila, foram para a cidade, deixaram a venda para ele gerenciar sozinho e agora ele senta atrás do balcão, olhando para a estrada, esperando gente que não volta mais. Eu compro na venda dele, Helena também, e a gente cumprimenta como se nada tivesse acontecido. Porque para que carregar ódio? Porque ele já carrega o próprio. Mas as histórias que deixam marcas são outras. Tem João.
João chegou aqui com 23 anos, ferido, fugindo de algo que nunca contou completamente. Apareceu na estrada um dia, caído, sangrando. Eu o trouxe para casa. Helena o cuidou. A febre veio, mas dessa vez eu já sabia como lidar. Levou 2 meses para ele contar. 2 meses de silêncio, até que confiança foi construída com paciência. Era de família que traficava gado roubado. Seu pai era chefe dessa operação. João não queria mais, queria sair. Seu pai o bateu quando descobriu. Deixou ele caído na estrada para morrer ou ser apanhado. Eu o deixei ficar. Ele trabalhou na fazenda durante 5 anos. Depois, encontrou garota que tinha vindo para aprender com Helena. Casaram. Tem criança agora. E ele trabalha numa fazenda honesta, ensinando seu filho que existe outro caminho. Quando nasceu a criança dele, veio aqui com a esposa e colocou a criança nos meus braços. Pequeno menino. Queria que o senhor fosse avô, disse. Chorei. Primeira vez em muito tempo. Tem Carla. Carla chegou de noite. Estava grávida, sozinha. Marido tinha saído para trabalho e não voltou. Tinha amigo que conhecia a Helena, que disse que existia lugar onde gente desesperada poderia ir. Ela pariu aqui. Helena a ajudou. 2 meninas gêmeas que nasceram com choro que parecia raiva. Raiva de estar vindo a um mundo que não queria delas. Carla ficou. Trabalha na casa, cozinha, limpa. As meninas agora têm 4 anos e estudam na escola que Helena fez. Carla nunca mais falou do marido. Nunca mais perguntou por ele. Parou de esperar por ele. Ela encontrou paz. Não felicidade de história de cinema, mas paz de quem parou de bater a cabeça contra a parede. Tem seu Antônio. Seu Antônio tinha 83 anos quando apareceu. Tinha sido expulso da casa do filho, porque o filho dizia que ele comia demais, que era peso demais, que ninguém deveria morrer tão lentamente. Ele dormiu aqui, comeu aqui, morreu aqui, mas morreu sabendo que era amado, morreu sendo cuidado. Morreu sem solidão, mesmo que tenha morrido sozinho quando o fim chegou. Helena estava segurando sua mão. Ele tinha uma pequena caixa com coisas, fotos, moedas antigas, cartas. Quando morreu, a gente a abriu. Tinha carta que nunca mandou para o filho. Carta pedindo desculpas. Carta dizendo que queria ter sido melhor pai, melhor homem. Eu mandei ela, não porque achava que filho ia responder bem, mas porque alguém precisava saber que aquele homem visto como peso tinha coração, tinha arrependimento, tinha humanidade. Filho dele nunca respondeu, mas pelo menos a carta chegou. Pelo menos a verdade foi dita. Tem Lucia. Lucia é jovem. Tinha 15 anos quando apareceu. Tentativa de suicídio. Faca nas veias. Nós a encontramos desmaiada no riacho. Helena a cuidou por meses. Noites inteiras segurando ela enquanto gritava que queria morrer. Dias inteiros conversando sobre por que viver. Lucia tinha sido estuprada. Seu pai, durante anos. Quando mãe descobriu, culpou Lucia. Disse que era culpa dela por existir. Levou tempo, levou paciência infinita, levou conversas que você gostaria que nunca fosse necessário ter. Mas Lucia ficou. Lucia começou a acreditar que sua vida importava. Lucia hoje tem 25 anos e trabalha comigo e com Helena. E semana passada me disse que quer ter filhos, que quer provar que você consegue quebrar ciclo de trauma. Aquilo é milagre. Aquilo é que vale. Tem Padre Marcelo. Padre Marcelo era vigário na vila, era homem bom, mas era homem que tinha silenciado muitos abusos porque era vontade de Deus, porque mulher deveria respeitar marido, porque criança deveria obedecê-lo. Quando começou a vir aqui, vendo as crianças, vendo as mulheres, vendo a vida que Helena construiu, ele começou a mudar. Não mudança de uma vez, mudança lenta, dolorosa, mudança que exige olhar para seus próprios erros. Um dia,
Ele fez homilia pedindo desculpas publicamente, pedindo desculpas por não ter protegido quem deveria ter protegido. Pela primeira vez em 50 anos de sacerdócio, ele foi vulnerável do púlpito. Isso plantou sementes. Plantou ideia de que até gente que errou muito pode reconhecer e tentar consertar. Mas não é tudo luz, não é história perfeita. Tem sofrimento também, tem recaídas. Tem gente que chegou aqui e nunca conseguiu ficar. Tem gente que quis ir embora que amássemos. Tem gente que foi embora e voltou machucada de novo. Tem Marcos. Marcos foi criança que aprendeu a ler com Helena. Era menino brilhante, muito brilhante. Conseguiu bolsa para a escola melhor na cidade. A gente estava orgulhoso demais. Achava que resgatamos uma vida. Ele voltou 2 anos depois, viciado em droga, magro demais, olhar vazio. A gente cuidou dele, tratou, levou em clínica que custa dinheiro que não temos. Mas ele quis voltar para a vida que conhecia. Quis voltar para amigos que o destruíam. Saiu daqui um dia, nunca mais voltou. Morreu em overdose 2 anos depois. Tinha 21 anos. Quando soubemos, Helena chorou de forma que eu nunca tinha visto. Chorou porque sentia que tinha falhado. Chorou porque sabia que seu amor não foi suficiente. Passamos dias em silêncio. Dia inteiro, a gente só existia perto um do outro, não falando, só reconhecendo que existe sofrimento que ninguém consegue reparar. Mas depois, Helena voltou. Voltou para a aula. Voltou para cuidado. Voltou com compreensão mais profunda de que salvar gente é processo que não tem garantia. Que você pode oferecer tudo e ainda assim perder. Que você precisa amar mesmo sabendo que pode perder. Tem Sofia. Sofia foi criança que nasceu aqui, filha de Carla. Tinha 7 anos quando adoeceu. Câncer. Aquele que não escolhe idade. Helena dormiu no hospital com ela. Eu fiz turnos. Marta rezava para santo que não sabia se acreditava. Ela morreu numa terça-feira, nos braços de Helena. E a gente aprendeu que às vezes sua amor, sua dedicação, suas mãos que sempre conseguiram consertar, não conseguem consertar morte. Morte é a que não dá negociação. Carla quase se quebrou depois disso, quase voltou para a solidão que a tinha congelado antes. Mas Helena ficou com ela, dia e noite, mês inteiro ficou. E Carla voltou, não porque esqueceu, mas porque aprendeu que é possível carregar dor e continuar vivo ao mesmo tempo. Tem conflitos também, porque não é ficção. Porque gente de verdade briga. Helena e eu tivemos desentendimento faz pouco sobre decisão de trazer jovem que ninguém acreditava. Eu pensava que era risco demais. Ela pensava que era teste de fé. Passamos 3 dias quase sem falar. 3 dias que pareceram 3 anos, porque quando você ama alguém, silêncio com essa pessoa é pior que qualquer briga. Mas sentamos, conversamos, reconhecemos que os dois temos medo, os dois temos razão e estamos errados ao mesmo tempo. Trouxemos o menino. Deu certo, mas poderia não ter dado, e a gente precisava estar pronto para isso. A gente brigou também sobre mãe, que chegou aqui com criança e ficou grávida de novo. Helena queria deixá-la ficar. Eu achava que ela estava se aproveitando. Descobrimos depois que ela tinha sido comprada para sexo, que não tinha escolha em nenhum momento da vida. Eu tinha julgado, Helena não tinha julgado, e ela estava certa. Aprendi que até quando você acha que aprendeu a não julgar, você ainda julga. Que até quando você acha que entendeu, ainda tem coisas que não entende. A fazenda mudou fisicamente também. Não é mais apenas minha propriedade, é lugar de passagem. Tem mais casas agora. Construímos 3 pequenas casas atrás da principal para gente que precisa de privacidade, mas ainda quer estar dentro da comunidade que criamos. Tem horta grande. Helena expandiu 3 vezes. Agora fornece legumes para a vila inteira. Ganha dinheiro que ela usa para alimentar gente que não consegue pagar. Tem escola formal. Tem cozinha expandida,
Tem área de trabalho onde pessoas aprendem ofícios, carpintaria, costura, culinária. Tem também o que eu mais gosto, a biblioteca. Comecei sem planejamento, tinha livros guardados. Comecei a trazer mais livros de cidade. Depois, expandiu. Agora tem estante toda, com livros de tudo que é tipo romance, poesia, história, técnica. Gente vem ler aqui. Criança que nunca imaginou que existia mundo feito de palavras, vem aqui e descobre. Marta quer ser professora, Lucia quer estudar mais. Até Carla começou a ler de verdade. Não por dever, mas porque descobriu que histórias de outras pessoas ajudam a entender sua própria. Mas preciso ser honesto. Isso custa. Custa dinheiro. Custa que tenha vendido 2 propriedades extras que herdei de meu pai para manter tudo funcionando. Custa saúde. Helena tem problema de coluna agora de carregar criança toda hora. Ela nega quando eu falo, mas eu vejo quando levanta de cama, como machuca. Custa conveniência. Não posso sair por mais de dia porque alguém precisa de mim. Alguém está doente, alguém está tendo crise, alguém acaba de chegar e precisa de mão para segurar. Custa relacionamentos na vila também. Tem gente que não entende, que acha que somos loucos, que achamos que somos melhores que todo mundo. Tem família que acha que Helena deveria estar para mim e só para mim. Que as crianças que temos não são de verdade, que essa vida é farsa. Tem vizinho que achava que eu tinha conquistado demais fama, reputação e começou a espalhar que tudo que Helena faz é para aparecer. Que ela gosta de se ver como salvadora, que ela é egoísta disfarçada de santa. Doeu ouvir isso. Doeu porque tem parte que é verdade. Todos temos egoísmo guardado. Todos fazemos coisas por razões mistas. Mas conversei com Helena sobre isso. E ela admitiu. Sim, tem parte dela que gosta de ser vista. Que gosta de reconhecimento. Que não é tão pura quanto gostaria de ser. E isso fez eu amá-la mais. Porque ela é verdadeira. Porque não se vê como santa. Apenas como pessoa que escolhe amar. Nem todo mundo fica. E isso é ok. João e esposa, eles saíram para sua própria vida. Coisa que eu queria que acontecesse. Você não salva gente para ela ficar sempre grata, sempre dependente. Você salva para ela consiga ir embora. Lucia saiu também. Conseguiu trabalho em cidade maior. Vem visitar, mas tem vida dela. Namorado. Planos. Isso é sucesso mesmo que dói um pouco. Marta está nos últimos meses antes de entrar em universidade. Vai estudar educação. Vai ensinar meninas como ela, que foram abandonadas, que existe outro caminho. Quando ela sair, a casa vai ficar diferente. Helena e eu vamos estar sozinhos de novo, coisa que assusta e tranquiliza ao mesmo tempo. Mas tem gente que ficou. Carla. Suas filhas agora. Marcos. Marcos é outro Marcos, não aquele que morreu. Chegou aqui ano passado. Irmão do primeiro, mais novo. Está crescendo aqui. Está aprendendo que existem formas diferentes de viver. Tem também voluntários que vêm de cidade, professores que ensinam gratuitamente, médicos que vêm uma vez por mês para examinar crianças. Tem comunidade, não perfeita, mas real. Semana passada, Helena me trouxe para a varanda. Era noite, lua cheia, céu de Goiás infinito como sempre. Queria conversar uma coisa, disse. Entrei em pânico silencioso. Quando alguém começa assim, significa mudança grande. Significa decisão que não foi fácil tomar. Estou pensando em voltar para a vila, ela disse. Queria abrir escola oficial lá, legitimada, com o governo apoiando. Entendi. Ela tinha crescido, tinha transcendido aquilo que éramos só nós dois. Você quer sair daqui? Perguntei. Não, disse. Quero expandir de aqui. A gente conversou até amanhecer. Conversamos sobre o que significaria, sobre risco, sobre como política de educação é complicada, sobre como existe gente que vai tentar parar ela porque ela representa mudança, mas ela vai fazer.
Porque aprendeu o que eu aprendi 10 anos atrás, que quando você vê alguém caído, você para. Que quando você vê possibilidade de mudar mundo pequeno, você tenta. Chegou carta. Carta de alguém que reconheci, seu primo. Aquele que morreu na tentativa de suicídio. Não morreu. Sabia de mim. Espionou minha vida de longe. Criou coragem de escrever. Carta dizia que sabe o que fiz. Que sabe que parei para Helena. Que sabe que mudei vida dela. Que sabe que mudei vida de muitos. Mas Carta também dizia que ele está bem agora. Que encontrou clínica boa. Que está fazendo terapia. Que pode estar vivo porque alguém, eu, escolhi acreditar que valia a pena salvar. E que quer vir visitar. Quer conhecer essa fazenda que salva a gente. Chorei lendo isso. Helena chorou comigo. Porque isso é o que importa. Não é história de cinema. É vida real. É gente que estava morta, agora respirando. Porque alguém parou. Mas tem perguntas que eu não respondo. Fiz a coisa certa? Parei. Amei. Construí comunidade. Mas e aqueles que não consegui salvar? Aqueles que morreram? Aqueles que desistiram? Eu carrego culpa deles também. Noites em que acorda no meio da madrugada, pensando em Marcos, que morreu de overdose. Pensando em Sofia, que morreu de câncer. Pensando em homem que chegou aqui doente demais para ser ajudado. Helena diz que não é minha culpa, que você não consegue salvar todo mundo, que tentar já é feito sagrado. Mas humanidade significa que você sente o peso daqueles que não conseguiu. Tem também pergunta de se eu fiz isso para o certo ou para deixar de estar sozinho. Porque verdade é que Helena me salvou também. Ela chegou aqui com vida quebrada, e enquanto eu a cuidava, ela cuidava de mim. Enquanto eu pensava que era salvador, eu era o que estava sendo salvo. Isso não diminui o valor, mas complexiona, porque tudo é motivo misto. Tudo é puro e sujo ao mesmo tempo. Tudo tem egoísmo e altruísmo junto. Sentado aqui, vendo amanhecer com Helena do meu lado, vendo Marta preparando café para a escola que vai abrir hoje com 28 crianças, entendo. Não entendo completamente, mas entendo o bastante. A vida não é sobre salvação, não é sobre ser herói, não é sobre transformar mundo, é sobre parar. É sobre aquele momento em que você vê alguém caído e escolhe não passar direto. É sobre aquela escolha de abrir porta quando poderia manter fechada. É sobre oferecer copo de água quando alguém tem sede. É sobre reconhecer que você também foi salvo uma vez. E se não foi, que você pode ser salvação para alguém que necessita. 10 anos não são nada, são tudo. São tempo suficiente para uma mulher aprender a acreditar que não vai ser abandonada. Para a criança descobrir que consegue ler. Para homem que foi traído, aprender que confiança ainda é possível. Mas não são tempo suficiente para mudar tudo. Existem pessoas que chegam e não conseguem ficar. Existem problemas que amor não resolve, mas tenta, você tenta. E isso já é sagrado. Marta me pediu semana passada para ajudar com o trabalho de escola. Tinha que escrever sobre pessoa que mudou sua vida. Ela escreveu sobre mim, sobre como um homem desconhecido parou o carro e a salvou. Mas ela escreveu também sobre como ela se salvou, como decidiu viver, como escolheu confiar, porque isso é o que importa. Não é Salvador que para, é encontro. É duas pessoas que precisam uma da outra, que conseguem uma da outra o que precisava. Você não salva alguém completamente. Você abre porta, ela escolhe entrar. Você oferece mão, ela escolhe segurar. O trabalho dela terminou assim. Meu pai parou para mim, mas eu decidi ficar viva. Isso é diferente. Um é ato de compaixão, outro é ato de coragem. Os dois importam. Fiquei orgulhoso demais. A vila toda sabe agora. Sabe que essa fazenda é lugar onde gente que está caída pode vir. Sabe que tem comida. Sabe que tem teto. Sabe que tem escuta. Não é misterioso. Não é secreto. É só conhecido. E gente vem.
Às vezes fico acordado à noite ouvindo bater na porta. Sempre abro, sempre há espaço. Teve mês que dormiu 15 pessoas nessa casa. 15! Gente empilhada em quartos, em sofá, em chão. Mas todos receberam comida. Todos tiveram teto. Todos ouviram: "Você está seguro aqui." Alguns ficam dias. Alguns ficam anos. Alguns vão embora e volta depois quando precisa de novo. É vida. É movimento. É exatamente o oposto de solidão que eu cultivava, e eu nunca voltaria para aquilo, mesmo que isso custasse. Tem noite que Helena me encontra na varanda observando estrada. A mesma estrada onde vi ela caída. "O que está pensando?" pergunta. "Estava pensando se tudo isso foi acaso." Digo. "Não foi," ela responde. "Foi porque você parou." "Mas por que parei? Por que eu, naquele dia, em vez de passar direto como outros passaram?" "Porque você ainda tinha coração aberto," diz Helena. "Porque seus sofrimentos não te mataram completamente. Porque quando precisa, gente que sofre reconhece outra gente que sofre. Ela tem razão. Eu parei porque Mariana morreu e Helena lembrou Mariana. Porque Mariana foi descartada e Helena também. Porque conheci injustiça e vi injustiça de novo. E porque depois de 25 anos de isolamento, meu coração ainda conseguia reconhecer outro coração que precisava. Não sei quanto tempo tenho. Ninguém sabe. Mas sou o homem mais velho agora. O corpo começa a avisar. Helena é mais jovem. Tem muito tempo ainda. Marta é jovem demais e tem vida inteira pela frente. Carla e filhas têm futuro que espero seja leve. Mas eu não sei meu futuro, e isso não me assusta mais, porque já vivi suficiente, porque já amei, porque já mudei mundo de alguém mesmo que pequeno, porque saio dessa terra sabendo que abri porta, que uma menina aprendeu a ler, que uma mulher acreditou em segunda chance, que criança que ia morrer viveu para ver amanhecer. Isso é legado o bastante. Estou escrevendo isso. Não sei por quê. Talvez porque preciso que fique registro. Talvez porque alguém que está lendo isso e está pensando em parar, precisa saber que vale a pena. Precisa saber que quando você vê alguém caído, quando você para, quando você oferece mão, não é perda, é ganho. É vida que volta para você. Não é obrigação. Não é dever, é escolha, e toda escolha de amor é escolha que te muda também. Tem pessoa aqui que acha que eu sou bom. Helena não concorda. Ela diz que sou gente que simplesmente parou, que todos poderíamos parar. Ela está certa, não sou bom. Sou só homem que estava quebrado e descobriu que quebrado consegue fazer outras pessoas menos quebradas. A maior lição que aprendi: você não salva ninguém. Você para, você ama, você oferece possibilidade, mas salva-se a si mesmo quem se salva. Helena salvou a si mesma. Escolheu viver quando poderia ter desistido. Escolheu trabalhar quando poderia ter se fechado. Escolheu amar de novo quando poderia ter selado o coração. Eu só parei. Marta salvou a si mesma. Escolheu confiar em gente que a rejeitava tanto quanto poderia ter odiado toda a gente. Escolheu estudar quando poderia ter desistido de futuro. Eu só ofereci possibilidade. Essa é a diferença entre messiânico e humano. Messiânico acha que consegue salvar. Humano sabe que consegue apenas parar e esperar que outro chegue à própria salvação. Eu aprendi a ser humano. Levou 52 anos. Se alguém está lendo isso e está em situação como eu estava, isolado, quebrado, achando que nunca vai amar de novo, deixa a porta aberta. Não precisa ser grande. Não precisa ter certeza de que consegue. Só deixa aberta, porque alguém que precisa vai bater nela. E você vai ouvir, e quando ouve, algo muda, muda dentro de você. Se alguém está caído e lendo isso, você não é fim de história, você é intermissão. Existe alguém que vai parar para você. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas existe alguém.
porque não é coincidência. É chamado que o universo faz, e você vai reconhecer quando chegar. Você vai ver nos olhos dessa pessoa que ela entende, que ela também foi deixada caída uma vez. Se alguém está próspero e lendo isso, olhe ao redor. Tem alguém caído perto de você. Pode estar na estrada, pode estar na rua, pode estar na sua própria casa. Pausa um instante. Deixa aquilo que estava fazendo e estende mão. Aquilo vai mudar você mais do que muda ele. Escrever isso tomou semanas. Minhas mãos cansam fácil agora. Minha vista não é mais a mesma, mas precisava deixar escrito, porque histórias precisam ser contadas, porque mudança precisa ter testemunha, porque quando você vê alguém cair, precisa que fique registro de que existiu alguém que parou. Helena disse ontem que está grávida, não biologicamente, mas emocionalmente. Disse que sente que tem bebê para cuidar chegando. Espera que seja verdade, porque ela merecia ter filha biologicamente. Merecia ter tido oportunidade. Mas paternidade de coração é igual. É mais mesmo. Marta vai entrar na universidade em 3 meses. Primeiro membro da família que vai ter educação formal alta. Quando descemos a carta de aprovação, choramos todo mundo. Carla começou a ler sozinha, sem precisar de ninguém pedindo. Começou porque quis. Descobriu que gosto de histórias de mulher que conseguem, de mulher que voltam para casa. A escola se expandiu para 42 crianças agora. Consegui professor oficial do governo. Consegui apoio financeiro. Helena não está mais dando aula de graça. Está sendo paga como merecia sempre ter sido. Não tem final nessa história. Histórias de vida não terminam. Viram outras histórias. Tem gente que vai chegar depois que eu partir. Vai bater na porta. Vai ver fazenda que Helena mantém. Vai receber cuidado que eu plantei, mas não vou ver florescer completamente. Isso é ok, porque o que importa não é que eu veja final. Importa que comecei, que parei, que abri, que amei. O resto é continuação que outros vão dar. Helena me pediu para parar de escrever. Disse que já falei o bastante, que agora é hora de viver o que escrevi. Ela tem razão. Sentado aqui, observando ela trabalhar na cozinha, observando Marta estudar para exame, observando criança que chegou ontem beber leite quente pela primeira vez em meses, entendo. Não precisa de mais palavras. Precisa de ação, de presença, de aquele que para. E aqui estou, parando, amando, vivendo.